esse advogado, como que é o ego dele? Porque o que poderia fazer? Se ele aceitar, marca uma mentoria e eu vou redigir a peça para ele, né? E aí ele faz o protocolo. Eu posso também fazer um parecer por escrito. Eu poderia ajudar de várias formas, mas ele fez certo. Ele fez o uso capião, não era caso de adjudicação compulsória. Esse juiz, né, ele tá achando que é advogado, a função dele é juiz, é julgar, ele viajou na maionese. Ele está esquecendo que por trás dele, ou melhor, na frente dele, tem um cartório de imóveis. Agora, o que é importante fazer aí? Esse juiz, como é um juiz ruim, né, pelo fato dele já ter se metido de falar do que é adjudicação compulsória, falou essa asneira, e foi antiético, inclusive, porque ele colocou o advogado contra você, e você contra o advogado, e não se faz isso, né? Ainda mais passando uma informação errada. Agora, o ideal é fazer essa peça para deixar o pedido alternativo. Porque se você não deixar o pedido alternativo, eu não confio que um juiz desse vai dar a procedência do pedido. Então, faz o pedido alternativo, e inclusive nessa peça tem que pré-questionar. O que é pré-questionar? Deixar claro que é possível o uso capião de domínio útil, é plenamente possível, conforme decisões do STJ, estamos falando de terceiro grau, não de segundo grau, e diante disso, caso ocorra uma decisão contrária a isso, é uma afronta à Constituição Federal e também uma afronta à lei federal, entendeu? Entendi. Esse juiz, ele foi muito infeliz. Então, no caso, eu posso, mesmo estando em segunda instância, eu acrescentar essas informações e ser levado em consideração esse complemento de informação? Pode. Na verdade, você pode levar esse complemento de informação em qualquer situação de instância, né? Em primeiro grau, segundo grau. Eu faria isso em primeiro grau, né? Em primeiro grau, eu faria essa petição e nessa mesma petição eu pré-questionaria. Eu abriria um tópico e deixaria pré-questionado, que a visão atual do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de uso capião de domínio útil. E aí eu traria a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana, eu abriria um tópico, né, do pré-questionamento, que caso não ocorra dessa forma, é possível fazer recurso especial extraordinário. E aí o juiz, não sei, pelo ego, né, que nós estamos vendo aqui, o que o juiz vai fazer? Não, mantenha a decisão. Aí se agrava a decisão dele, né? Ou faz um pedido de reconsideração, ou também não agrava, não faz nada, deixa julgar. E aí ganha em segundo grau. Como é um juiz complicado, né? Ganha em segundo grau. Mas em segundo grau eles vão alegar esse negócio do domínio útil que está indo para segundo grau e mesmo assim está vindo com essa questão do... Depende da turma. Tem turmas aí que são atuais. Tem turmas que são. Se você pegar a terceira turma, por exemplo, a terceira turma é uma turma atualizada. É uma turma que vem julgando muito bem questões de uso capião de domínio útil, o uso capião de penhora na matrícula. Então, nós temos boas turmas aí também. Algumas são conservadoras, é copia e cola, mas tem turmas boas aí que dá pra gente confiar. Se acontecer o pior em segundo grau, a peça está pré-questionada. Você consegue trabalhar isso em terceiro grau, entendeu? Entendi. Tá, uma outra mas fala pra ele, não pode ter medo não. A gente não pode ter medo de juiz. Juiz não é Deus, né? O que é isso? Eu tenho receio dele me chamar de burro. Chamar de burro representa ele, dá ordem de prisão na hora. Né? A gente tá faltando, não arrogância não. Eu não sou a favor de arrogância, falta de educação, mas está faltando mais conhecimento, mais força, sabe? A classe da advocacia, ela tá muito fraca. Escuta uma besteira, é ofendido e... alguns anos atrás eu fiz uma audiência e eu gravei a audiência. O juiz falou para mim assim, não, você não pode gravar a audiência, doutor. Eu falei, pode, está no Código de Processo Civil, eu estou gravando a audiência porque é matéria de ordem pública. Eu não aceito gravar a audiência. Eu falei, não, excelência, eu vou gravar, está no código. Aí o juiz falou, então você eu não vou continuar a audiência. Eu falei, tudo bem, não continua, mas consta em ata. Ele falou, não vou constar em ata. Eu falei, então, se não constar em ata, eu vou chamar prerrogativas da OB. O que o juiz fez? O juiz falou, se o senhor falar novamente assim, eu vou te dar ordem de prisão. Eu falei, então eu estou te dando ordem de prisão. Aí foi aquela confusão. No final não deu em nada, né? Entrou o policial olhou para um, olhou para o outro e saiu. Mas você vê que situação chata? Eu não queria passar por isso, mas passei. Mas eu te garanto que esse juiz vai pensar muitas vezes antes de fazer isso com outra pessoa, né? Com outro advogado.
A gente aceita muita coisa, né? Por isso esse Brasil tá do jeito que tá. Tá. Aí eu vou fazer umas perguntas que daí a gente fez aqui com a mãe, que daí Tá. foram dúvidas com relação ao processo. Só um ponto importante, hein? Então, tem que fazer o pedido alternativo para que o pedido seja do uso capião da matrícula ou do domínio útil. E não pode esquecer, e aí é o pulo do gato, não pode esquecer de pré-questionar. Por que pré-questionar? Porque Só voltando um pouquinho, pedido alternativo do domínio útil e o que mais? pedido alternativo do domínio útil e na mesma peça vai abrir um tópico do pré-questionamento. Por que pré-questionamento? Porque normalmente a gente não ganha em primeiro grau e aonde você está normalmente não ganha em segundo grau, né? Sim. Tá, eu vou passar essa informação. Eu vou tentar... O pré-questionamento, você entendeu como que é, né? Abre o tópico em caixa alta, negrito, do pré-questionamento. O tema é importante, o tema é relevante, de relevância pública. É notório que a jurisprudência da alta corte, do Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível o uso capião de domínio útil. Diante dessa situação, caso não ocorra a condenação nesse sentido, caso não seja procedente, fica pré-questionado para efeitos recursais de segundo e terceiro grau, ou para efeitos recursais, recurso especial e recurso extraordinário. Tá, vou passar isso para ele. E caso a gente perder essa ação, digamos assim, e a ação de reintegração de posse também não ter sucesso, o que acontece? A ação de reintegração de posse, só para mim não confundir, ela foi proposta por você, né? Não, foi proposta pelo... Tá, lembrei. Por eles. Tá. Por isso o uso capião, ele foi usado porque quando você faz uso capião, você consegue ir lá na reintegração de posse peticionar nela e falar, reintegração de posse, ô juiz, requer a suspensão da reintegração de posse ou do mandado porque tem um uso capião em andamento. Qual que é o fundamento disso? É o artigo 313 do Código de Processo Civil. No caso eles entraram com uma ação, digamos, equivocada, porque era para ser petitório, porque tá no nome, tipo, tá em matrícula, né? Aí a gente fica exposto também, né? Cada um vai brigar do seu lado, né? Vai ver o seu lado, é complicado, mas para toda tese tem um contra-ataque, né? Tem a tese de defesa, né? Tá. E como assim, lá só tem o registro do contrato de compra e venda na matrícula, no caso de quem tá no nome lá, né? Tem a matrícula, deixa eu ver se eu consigo passar para ti aqui. Deixa eu aproveitar e tomar um copo d'água aqui, só um minutinho. Eu consigo mandar uma cópia do PDF aqui, será? Não só consegue como deve, pode mandar, viu? Pode mandar o que você quiser. Deixa eu tentar apresentar aqui. Manda no WhatsApp do escritório, às vezes é mais fácil. Compartilhar. Tá vendo aí, doutor? Tô vendo. Deixa eu abrir aqui, quer ver? Você já pegou a manha da plataforma? Aí tá fácil, hein? Tá craque aí já. Olha lá. A proprietária aqui tá como canton, né? E aqui embaixo tem essa promessa de compra e venda aqui. E aí essa pessoa morreu e foi transferida para os filhos, no caso, né? No caso, esse terreno hoje que está tendo essa questão, está no nome aqui da Cíntia Esteves.
Só que só tem esse termo de cessão aqui, né? Ela consegue fazer esse registro aqui como tirando do nome da Canton e passando para o nome dela ou não? Não consegue, porque tudo que é tatuado na matrícula não sai mais, né? Ou seja, o que a gente consegue, às vezes, é o cancelamento de um registro, talvez o cancelamento à baixa de um gravame na matrícula, mas não passa disso, né? Tá. Mas hoje ela seria como se fosse a proprietária, então, da propriedade, ou não? Seria a proprietária da propriedade. Tá. Só que, por outro lado, quem está brigando com você não é ela, né? A de reintegração, sim. A reintegração, sim. Sim. E você vê, graças a Deus. Reintegração de posse. E graças a Deus ingressou com a ação errada, você vê? Porque o certo era fazer o quê? Ou ação de arbitramento de aluguel para forçar você a pagar aluguel, ou outra saída também seria fazer a reivindicatória, né? Você vê como tem advogado ruim, né? Como tem médico. Mas assim, a gente já está há mais de 10 anos lá nessa propriedade, entendeu? Então, mas é isso graças ao erro dela, né? O advogado dela entrou com a ação errada. Quando a gente tem um registro, a gente tem que fazer o quê? Reivindicatória de fato, né? Mas assim, eles podem dar baixa nessa ação que eles entraram e entrar com essa outra? Agora já não é mais simples, porque para dar baixa na ação para desistir, o juiz vai abrir prazo para nós, para a gente se manifestar. E a gente vai falar, não, como que agora quer desistir? Agora vamos manter a ação, entendeu? Você pode desistir da ação com facilidade até o outro ser citado. A hora que foi citado, você não consegue mais desistir com facilidade. E isso a gente pode, de repente, tornar o processo mais moroso. Não sei se isso pode criar uma prescrição nessa solicitação que eles fizeram, alguma coisa para o nosso benefício. Ah, não, vamos ser sinceros, você já tem que agradecer a Deus, porque errou feio, né? Era para ter feito o quê? A ação reivindicatória, acumulada com arbitramento de aluguel ou arbitramento de aluguel por fora. Foi e fez a reintegração de posse, porque a faculdade ensina errado. Sorte a sua, arrebentou, né? Mas... E no caso, a Canton, que era a proprietária inicial, né, antes deles, que vendeu para nós também, né? Eu consigo entrar com alguma ação solicitando algum reembolso ou eles fornecendo algum outro terreno para nós, porque a gente acabou ficando no prejuízo, né, por conta disso. Hoje, você fez bem de fazer uso capião para regularizar, para usar como matéria de defesa, a estratégia está perfeita. Agora, em relação a qualquer benfeitoria realizada no imóvel ou qualquer prejuízo, aí é uma outra ação por fora, aí seria a ação de perdas e danos. Você pode hoje, se você quiser, propor uma ação que chama perdas e danos. Perdas e danos, né? Como estava no nome da Cíntia, né? Ela nunca se interessou pelo terreno, a gente, né, ficou 10 anos lá. E aí teve os IPTUs que ficaram atrasados, em torno de 10 anos. E aí, para o terreno não ir a leilão, a gente pagou esses IPTU atrasados. Né? A gente pode continuar pagando esses IPTU, agora que entrou com essas ações de reintegração de posse, de uso capião, a gente não precisa pagar mais. Não, isso não muda nada. O imóvel está em litígio, né? Você está tentando regularizar através dos capião e se defender através dos capião. Por outro lado, o outro está tentando retomar a posse. Isso não muda as obrigações tributárias, né? Se você tem condições financeiras, eu oriento você a pagar sim, porque você pagando, você está aprovando a posse, né? A posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, entendeu? Não é motivo para deixar de pagar. Tá. A gente vai... Porque assim, tá no nome dela, no caso, né? A gente só pagou pra não...
não ter um problema lá na frente, né? E essa questão da ação de uso capião. Para fazer essa complementação, se o doutor fazer essa complementação sem ser pelo nosso advogado que está trabalhando na ação agora, teria como os dois trabalharem juntos e aí o custo para fazer esse trabalho em conjunto? É que a advocacia tem a questão do ego, né? Então precisa ver se o outro colega aceita. E outra coisa, é difícil trabalhar em conjunto. É mais fácil você falar com ele, né? E ele entender, ou marca uma mentoria e ele participa. E eu falo com muito cuidado, com muito carinho, muito respeito. Ó, doutor, faz o pedido sim, se precisar de um parecer por escrito, alguma coisa nesse sentido. Porque não dá para eu atravessar ele e peticionar, ele vai se sentir ofendido, né? E vai, né? Ele vai falar assim, poxa, eu sou advogado, aparece outro. Ele não só vai se sentir ofendido, como é uma infração ética, né? Tá, eu vou dar uma conversada então. Conversa com ele numa boa, né? Normalmente quem atua com direito imobiliário me conhece, né? Então, estou à disposição para ajudar, com muito carinho. E por exemplo, dando trânsito julgado nessa de uso capião, eu consigo entrar com outra ou eu não tenho mais essa possibilidade? O uso capião ele tem grandes vantagens, né? Você consegue transformar duas matrículas numa só, ou pegar uma matrícula só e transformar em várias. Você consegue desmembrar e unificar áreas. Você consegue usar com matéria de defesa, que é o que você está fazendo, súmula 237 do Supremo. Você consegue evitar um leilão, mas o uso capião é tão interessante que não faz coisa julgada material. Então, se você perder o uso capião hoje, agora, transitou em julgado, tem que transitar em julgado, hein? Aí você pode propor uma ação nova. Então, olha que ação maravilhosa, né? Pouca gente sabe usar, né? E isso eu não tenho, no caso, mas eu posso sempre estar trabalhando nisso para não ter o risco de perder a posse, então, ou não? Na verdade, a outra parte está numa situação complicada, né? Está complicada porque entrou com a ação errada. Posse eles não têm, quem tem posse é você. Então eles não vão conseguir cumprir o requisito do 561. A verdade é essa, né? Então a situação deles é bem complicada. Não tem posse e tem propriedade, mas não está sabendo usar a propriedade ao favor, né? Então vai ser difícil tirar você daí. Se você perder a ação, você vai propor no dia seguinte uma outra ação, a chamada ação, né? A ação de uso capião novamente, né? Você pode propor, porque o lapso temporal é outro, né? Você pode e deve, né? Tá, e uma última pergunta. No caso, dando, digamos, trânsito julgado dessa de reintegração, eles entraram com a ação errada, e eles entraram, digamos, com a ação certa, aí eu corro o risco, né? Corre o risco. Porque aí é uma outra ação, né? Eu diria que é a ação correta, é a ação turbinada, né? Então a minha bala da vez é dar certo esse do uso capião mesmo. Entraram com a ação errada, ótimo, que demore muito e que enquanto essa ação estiver em andamento, que a sua ande bem, né? Ande bem para você ganhar. A verdade é uma só, você está numa situação de risco, mas também você está numa situação a comemorar, porque quem está fazendo algo contra você, né, está fazendo errado, né? E você, queira ou não queira, você está fazendo certo, então você está em vantagem, né? Que continue, né, nesse jogo, que continue assim, né? Mas eu penso lá na frente, né? Lá na frente o jogo pode virar, né? Com certeza, você está na batalha, tudo pode acontecer, né? Mas a vantagem ainda está mais com eles, né? Por conta... Hoje não, hoje está mais com você, hoje a vantagem. Agora vamos dizer que acabe perdendo a ação a ação possessória, que não é difícil. Só se for uma fatalidade, um juiz maluco da decisão. Mas vamos dizer que eles acabem perdendo. Poxa, você vai fazer o quê? Você vai fazer... você não, eles, né? Se cair a ficha, eles quebrarem a cabeça, eles vão fazer a ação correta, que é a reivindicatória. Aí você já tem uma preocupação maior. Não que você vai perder, porque você tem um uso capião distribuído, mas já existem outras técnicas de defesa, né? Então,
já melhorou a ferramenta que eles vão usar, entendeu? Eu só tô um pouco preocupado ali com o andamento dessa de uso capião mesmo, por conta desses detalhes. O uso capião tá indo bem, né? Eu acho que o único fator importante é fazer a peça e falar, juiz, por mais que eu queira, né, a matrícula do imóvel, eu quero deixar claro aqui que caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja dado uso capião do domínio útil. Tem que fazer isso, é estratégia nova, tem que fazer. Não pode deixar de fazer isso. Não tem que ter medo, receio, né? Por quê? Porque isso te dá mais segurança. E aí sim você usufrui de toda a segurança que você poderia ter, entendeu? Entendi. Conversa com ele direitinho, fala, olha, vamos marcar uma mentoria com o professor Júlio, eu que vou pagar, você vai participar. Normalmente quem estuda direito imobiliário conhece meus livros, meus artigos. Se não conhecer, porque não está atualizado, não está estudando. Ah, não quero participar. Aí já é questão de ego, né? Ninguém é obrigado a fazer algo, né, que não queira, mas ninguém está aqui para humilhar, ofender. Pelo contrário, eu estou aqui com muito carinho para poder explicar a tese, como fazer, para somar, com muita humildade e, pelo contrário, até assumir responsabilidade para tirar um pouco do peso das costas dele. E de forma ética, né? Porque eu poderia falar, não, vou fazer por aqui, faz comigo. Não, jamais vou fazer isso. Por quê? Porque você tem advogado, a gente tem que respeitar, né? Então, não estou aqui para roubar a ação, não, estou aqui para ajudar, né? Então, vem dele, né? Vem dele agora. Tá. Eu não sei se o doutor conseguiu olhar essa negativa que teve, que geralmente ocorre ali quando entra, né, com esse tipo de ação, né? E se a gente consegue consultar, né, algum exemplo similar, né, em terceira instância. Não, isso aí já é uma viagem cibernética, né? A gente precisa ser concreto, não pode perder tempo com coisa ruim. Você tem que fazer isso para você entrar no jogo, ter chance de ganhar. Quando você faz isso, você traz a tese do pré-questionamento, aí você já traz uma jurisprudência. Senão você fica maluco. Jurisprudência tem de tudo que você imagina. Tem jurisprudência na trabalhista, eu não atuo. Até Uber ganha ação trabalhista na ação trabalhista. Uber, hein? Então, assim, jurisprudência, se a gente entrar nessa viagem, você fica louco, né? A coisa tem que ser concreta, né? Esse pedido, se não for feito, o prejudicado é você, porque pega um juiz maldoso que quer se livrar da ação, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não cabe os campeões de área pública. Acabou, perdeu a ação. Então, o que você tem que trazer? Você tem que trazer para o jogo informações novas. Ó, juiz, tem várias decisões aqui atualizadas que é possível os campeões de imóvel público e principalmente de domínio útil. Mas isso já na peça, né? Senão você só perde tempo e não leva a lugar nenhum, né? Entendeu? Entendi. Deu horário? Tá, obrigado, viu? Eu vou dar uma conversada com ele, então, sobre essa questão. Tá bom. Aí a gente marca ali Com certeza, estou à disposição. Independente de qualquer coisa, estou à disposição, tá? Fechou, então. Obrigado. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau.